João capítulo 8, verso 12. Nós vamos estudar esse versículo hoje, com a ajuda de outros textos. João capítulo 8, verso 12. Então Jesus tornou a falar com eles, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler juntos agora, vamos lá. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, eu quero destacar 4 pontos para entender o que Jesus quer dizer com essa afirmação: eu sou a luz do mundo. Em primeiro lugar, e eu tenho aqui algumas anotações, enquanto eu estou falando aqui, eu vou inevitavelmente olhar aqui para essas anotações. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar nesse versículo e em outros versículos algumas vezes. Em primeiro lugar, irmãos, com a afirmação eu sou a luz do mundo, Jesus está revelando que é o Messias prometido. Baseado em que eu digo isso? O Antigo Testamento, especialmente, não apenas, mas especialmente o livro de Isaías, fala muito acerca da vinda do Messias. E sempre, ou geralmente, quando Isaías vai falar da vinda do Messias, vai profetizar sobre a vinda do Messias, ele associa o Messias à luz. Ele associa o Messias à luz. Eu vou ler alguns textos para você agora que comprovam o que eu estou falando. Isaías 9:2, profetizando o nascimento do Messias, Isaías vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Veja, uma profecia acerca da vinda do Messias associada com a luz. Messias vai ser a luz para aqueles que estão em trevas. Ainda Isaías capítulo 42, versos 6 e 7, sobre o Messias, a profecia sobre o Messias, diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Repare, pela segunda vez Isaías, ao falar do Messias, ele fala de luz. O Messias seria luz para o mundo, luz para os gentios. E ainda em Isaías capítulo 49, verso 6 diz, também sobre o Messias: também te darei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Repare que, pela terceira vez eu estou lendo para os irmãos, uma profecia sobre a vinda do Messias, associado a ele ser luz, luz para o mundo, luz para a terra, luz para os gentios. Então repare, vamos tentar superar esse barulho horrível que fazem aí fora. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está falando com pessoas que conheciam as profecias contidas no livro de Isaías sobre a vinda do Messias. Então, com certeza, quando ele disse eu sou a luz do mundo, aqueles que o ouviam associaram o que ele estava dizendo com a promessa do Messias. Se eles creram ou não é outra história, mas estava claro com a afirmação eu sou a luz do mundo, que Jesus estava dizendo eu sou o Messias prometido pelo profeta Isaías. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele revela, isso é muito importante, ele revela a condição natural do homem. Ao dizer eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, ele está revelando a condição natural do ser humano.
Você sabe qual que é a definição mais simples de trevas? Alguém sabe? A definição mais simples de trevas. Defina trevas para mim. Alguém saberia definir? Ausência de luz. Ponto. Na verdade não existe trevas, existe ausência de luz. Como não existe o frio, existe a ausência do calor. Então as trevas nada mais são do que a ausência da luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja. Quando ele disse haja luz, não tem mais trevas, porque as trevas só existem enquanto não existe a presença da luz. Quando existe a presença da luz, as trevas automaticamente desaparecem. O que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele quer dizer que o mundo sem ele está em trevas, porque o mundo sem Jesus é um mundo sem luz, e um mundo sem luz é um mundo em trevas. Irmãos, eu quero ler alguns textos para você entender melhor essa condição do homem sem Cristo. Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 8, falando do homem sem Cristo, da condição do homem sem Cristo, ele diz: pois no passado vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo, no livro de Efésios, você que já leu e leu prestando atenção, ele sempre compara o passado com o presente daqueles com quem ele falava, tanto judeus como gentios. E se referindo ao passado, ele vai dizer: no passado vocês eram trevas, porque vocês não tinham Cristo, e um homem sem Cristo é um homem em trevas. Ainda, irmãos, 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O Deus deste mundo, a saber, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, quando a gente fala no cego, a gente fala de alguém que está em trevas. O cego, ele está em trevas, fisicamente falando. Ele não enxerga absolutamente nada, está tudo escuro. Assim é o homem, o entendimento do homem, a natureza do homem, o coração do homem antes de Cristo: trevas, escuridão. Irmãos, agora eu quero convidar vocês a ver isso na prática. O verso que a gente leu, onde Jesus fala eu sou a luz do mundo, é o 12, certo? Capítulo 8, verso 12. Significa que antes dele falar eu sou a luz do mundo, ele falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Então eu quero convidar vocês agora, ainda dentro dessa verdade de que o homem sem Cristo está em trevas, quero mostrar na prática um exemplo de alguém que estava em trevas. Vamos então de volta no capítulo 8, mas vamos ver do verso 1 ao 5, para que tudo fique esclarecido aqui nessa noite. Vamos ler João 8, a partir do verso 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e cedo pela manhã entrou novamente no templo, e todo o povo veio até ele. Assentou-se e a todos ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher flagrada em o que, irmãos? Adultério. E depois de a porem no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi flagrada em adultério no próprio ato. Bem, Moisés ordena-nos na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas o que dizes tu? Irmãos, olhem para mim, o que eu acabei de dizer. Um homem sem Cristo está em trevas. Aqui nós temos um exemplo. Esta mulher estava em trevas. Esta mulher havia quebrado um dos mandamentos de Deus. Qual? Não adulterarás. Ela quebrou o mandamento de Deus. E para a quebra do mandamento, porque a lei, ela dava o mandamento e apresentava a punição caso aquele mandamento fosse quebrado.
e a punição para o adultério era a morte por apedrejamento. Então veja quão profunda eram as trevas que aquela mulher se encontrava, quebrando o mandamento e estando debaixo, repita comigo assim, de condenação. É assim que ela estava. Ela estava em trevas. É assim que o ser humano está por natureza, em trevas. Irmãos, o retrato desta mulher, ou melhor, a história desta mulher retrata a nossa realidade sem Cristo. Porque o que é a nossa vida, se não uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus? Desde quando nós nos conhecemos por gente, a saber, desde quando criamos uma idade de consciência, nós começamos a quebrar os mandamentos de Deus. Aqui a gente vê ela quebrando o mandamento do não adulterarás. Só que se nós pegarmos a nossa vida e colocarmos ao lado dos 10 mandamentos, nós vamos observar que por muitas vezes nós quebramos vários daqueles mandamentos. Muitas das vezes deixamos de honrar o pai e a mãe. Muitas das vezes nós mentimos. Muitas das vezes nós cobiçamos o que era do outro. Muitas das vezes nós até não matamos literalmente, mas nós odiamos. E Jesus diz que é a mesma coisa no final das contas. E como ela merecia um castigo, nós também merecemos um castigo. Irmãos, um homem sem Cristo está em trevas, o que significa que ele peca e merece a condenação. Antes da gente continuar essa história, eu preciso relembrar o que nós já vimos até aqui. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, em primeiro lugar, ele está se revelando como Messias. Em segundo lugar, ele está revelando a condição do homem sem Cristo, trevas, e a gente acabou de ver um exemplo na prática de uma pessoa que está em trevas. Só que em terceiro lugar, irmãos, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está revelando que ele, e apenas ele, é a esperança para este mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Você já ouviu aquela expressão assim, uma luz no fim do túnel? O que essa expressão significa? Esperança. Sempre que você diz aquilo foi uma luz no fim do túnel, significa que você estava numa situação impossível de ser resolvida e de repente surgiu algo ou alguém que foi para você como uma luz no fim do túnel, uma esperança. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está dizendo eu sou a esperança para este mundo. E a gente comprova isso primeiramente com o próprio texto. Vamos ler de novo lá o verso 12. Eu quero ler de novo. Então, verso 12, Jesus tornou a falar com eles dizendo eu sou. Depois do sou tem uma letra. Qual é a letra? A luz do mundo. Irmãos, olhem para mim, repare na singularidade. Jesus diz eu sou a luz. Como ele havia dito, eu sou o pão. Quando nós lemos eu sou a luz, ele está dizendo eu sou a única luz, a única esperança desse mundo que está em trevas. Não há esperança fora de mim. Como disse o apóstolo Pedro em um dos seus sermões, o primeiro, se eu não me engano, o segundo sermão, que não há outro nome nessa terra que importa que sejamos salvos a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho de salvação, ele é a única esperança para este mundo que está em trevas. Ele é a luz do mundo. E como se não bastasse esse texto que é o tema da mensagem de hoje, eu quero ler mais dois para você. Olhe para cá e ouça. João capítulo 1, do 7 ao 9, diz: João Batista veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Jesus é a luz do mundo, a única esperança deste mundo. E ainda João 3:19 diz: o julgamento é este, que a luz
veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, Jesus, como eu disse, não é uma das luzes deste mundo, Ele é a luz, a única esperança. Repita, Jesus é a única esperança. Irmãos, vamos voltar para a gente ver isso na prática, na história que a gente estava lendo. A gente parou no verso 5, né? João 8, verso 6. Vamos ler a partir do verso 6 agora. Isso disseram testando, para que tivessem motivo de o acusar. Mas Jesus inclinou-se com o dedo e escrevia no chão, como se não os ouvisse. Então, quando continuaram a lhe indagar, levantou-se e disse-lhes: aquele que entre vós esteja sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. E voltou a se inclinar e escrever no chão. E os que ouviram o que dissera, condenado pela própria consciência, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos até o último. E Jesus foi deixado sozinho com a mulher que estava de pé no meio. Depois que Jesus se levantou e a ninguém viu, senão a mulher, perguntou a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Olha a pergunta de Jesus: nenhum homem te condenou? Ela respondeu: nenhum homem, Senhor. Veja agora, e Jesus disse a ela: eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Louvado seja Deus. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, a gente acabou de ver isso na prática. Ele foi a esperança daquela mulher. Irmãos, o que iria acontecer com aquela mulher se Jesus não intervisse? Ela seria morta injustamente? Seria alguma injustiça? Irmãos, se ela fosse morta, estariam cometendo alguma injustiça contra ela? Deixa eu perguntar para vocês: ela merecia a morte? Merecia ou não merecia? Claro que sim, pela lei, porque a lei dizia: se você adulterar, você vai ser apedrejado até a morte. Ela merecia. Se Jesus não intervisse, se a luz do mundo não brilhasse na vida dela, ela seria condenada, ela morreria. Eu disse ainda há pouco que a história dela é o retrato da humanidade. Eu disse ainda há pouco que assim como ela, todos nós já quebramos a lei de Deus e merecemos a morte eterna. Mas assim como Jesus Cristo foi a esperança para aquela mulher, assim como Jesus, a luz do mundo, salvou aquela mulher, assim como Jesus, a luz do mundo, interviu na vida daquela mulher, Ele também interviu na minha e na sua vida. Porque assim como ela, nós merecemos a morte. E assim como Cristo fez com ela, Ele fez com a gente. Ele intercedeu por nós. Irmãos, vocês não estão entendendo. Se não fosse Cristo, todos nós desceríamos diretamente para o inferno, sem choro, sem pena e sem qualquer esperança. Porque sem Cristo não há esperança. Ele é a esperança, Ele é a luz do mundo. Amém, irmãos? Como eu preguei aqui na inauguração deste ministério, há um ano atrás, você precisa de Jesus Cristo. Não é para ganhar dinheiro, porque sem Jesus você ganha dinheiro. Você precisa de Jesus Cristo não para ser curado, porque tem pessoas que sem Jesus Cristo elas são curadas. Você precisa de Jesus Cristo não para constituir uma família, até porque tem muitas pessoas que blasfemam contra Cristo e possuem uma família. Você precisa de Jesus Cristo, irmão e irmã, para entrar no céu, porque sem Cristo não há luz, sem Cristo não há esperança, sem Cristo não há salvação. Sem Cristo o que resta são densas e escuras trevas. Mas ainda, irmãos, para a gente concluir, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e isso é maravilhoso, Jesus está falando de vida eterna. Vimos aqui que ao dizer eu sou a luz do mundo, Jesus estava se revelando como Messias. Ao dizer eu sou a luz do mundo, Jesus está mostrando a realidade do homem sem Ele, trevas. Vimos também que Ele, ao dizer eu sou a luz do mundo, Ele diz: eu sou a única esperança para aqueles que estão em trevas.
E agora vamos ver que ele, ao dizer eu sou a luz do mundo, ele está afirmando sobre vida eterna. Pastor, baseado em que você afirma isso? Se repara no texto que Jesus está apresentando um contraste entre a luz e o que, irmãos? E as trevas, entre os que o seguem e os que não o seguem. E quando ele faz esse contraste entre luz e trevas, automaticamente, conforme a gente vai ver nos textos, ele está fazendo um contraste também entre céu e inferno. Por quê? Porque repare, volta lá no verso 12: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, veja só, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, repare que está falando de futuro. Não andará, não andará e terá, está falando de algo futuro, de algo vindouro. Podemos entender da seguinte forma: aquele que me segue não irá para o inferno, mas terá a vida eterna no céu. Até porque, quando a Bíblia fala de inferno, ela fala de um lugar de trevas. Vou citar aqui 2 textos para vocês entenderem. Quando a Bíblia associa o inferno a um lugar de trevas. Mateus 25:30, o final da parábola do servo inútil, dos talentos. Você conhece a parábola? Deu, distribuiu os talentos. Aí teve um servo bom e fiel, né? Os dois foram servos bons e fiéis, e o último ele foi chamado de servo inútil na parábola. Olha o que diz no final da parábola: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Lançar para fora nas trevas, Jesus está falando de que ali? Do inferno. O inferno é associado às trevas. Pedro, em 2 Pedro 2,4, falando sobre a condenação dos anjos que se rebelaram, disse assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Percebe? Inferno e trevas, uma associação, inferno e trevas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, ou seja, não irá para onde? No inferno, lugar de densas trevas. E quando fala de céu, quando a Bíblia fala de céu, ela fala de um lugar de luz. Essa eu quero que vocês leiam comigo. Vai lá em Apocalipse, último livro da Bíblia, último livro, capítulo 21. Veja que maravilha, irmãos. Apocalipse capítulo 21. A partir do 9 ele vai dar as características da Nova Jerusalém, do lugar celestial. E entre essas características, a gente vai ver que a Nova Jerusalém vai ser um lugar de muita luz. Apocalipse 21, verso 23 e 24. Apocalipse 21, verso 23. Olha que maravilha, irmãos. E a cidade não necessitava do sol e nem da lua para brilharem nela, pois a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja agora: e as nações dos que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem para ela sua glória e honra. Amém, irmãos? Amém. Percebe? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, não irá para o inferno, mas terá a luz da vida.
viverá na Nova Jerusalém. Irmãos, perceba que aqui o texto diz que na Nova Jerusalém, o lugar que nós vamos habitar por toda a eternidade, não vai precisar de sol, e tão pouco de lua. Você lembra que na criação, nos 6 dias da criação, em um dos 6 dias, que eu não me recordo exatamente qual, talvez o segundo ou o terceiro, Deus ele cria 2 luzeiros. Está escrito lá que ele coloca um luzeiro de dia, chamado sol, e outro luzeiro à noite, chamado lua. E a gente sabe que o sol de dia nos ilumina, a lua à noite nos ilumina. Como se não bastasse, acompanhe o raciocínio. Quando o povo está no deserto, sendo guiado por Deus, e ali foram guiados por 40 anos rumo à terra prometida, como se não bastasse essa lua iluminando a noite, havia ainda uma coluna de fogo que iluminava, que guiava, onde eles estivessem, eles eram guiados por aquela luz forte que emanava da coluna de fogo. Mas aqui na Nova Jerusalém, irmãos, não vai precisar nem do sol e nem da lua. Pastor, como é que vai iluminar? Cristo, irmãos. O Cordeiro vai iluminar, porque Ele é a luz do mundo. Aquele que o segue não andará em trevas, nem hoje e nem no porvir, nem nesta vida e nem na vida eterna. Dito tudo isso, eu quero revisar e encerrar com uma palavra. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, em primeiro lugar ele se revelou como Messias. Em segundo lugar, ele revelou a condição na qual o homem sem ele se encontra: plena escuridão, a exemplo da mulher adulta. Em terceiro lugar, ao dizer eu sou a luz do mundo, ele disse que ele é a única esperança para este mundo, a única esperança de salvação. Sem ele, o que resta é a condenação, e a gente viu isso também na história da mulher adulta. E por fim nós vimos que ao dizer eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ele está dizendo: não vai para o inferno, mas vai para o céu, e ali viverá na glória por toda a eternidade. Irmãos, eu creio que na própria pregação nós já entendemos e já tiramos aplicações. Mas se pudermos resumir tudo que falamos, o homem sem Cristo está em trevas como aquela mulher. Ele quebra a lei de Deus, ele está debaixo de condenação, ele está caminhando para a ira de Deus. Mas vem Cristo, a luz do mundo. E perceba, irmãos, olha o detalhe: ele interviu na história daquela mulher. Aquela mulher pediu a ajuda de Cristo? A gente leu aí. Aquela mulher pediu a ajuda de Cristo? Foi aquela mulher que clamou por Jesus que não, ela já estava conformada com a situação. Eu acredito que se ela pudesse escolher, ela nem queria ser levada diante de Cristo, porque a humilhação era muito grande. Não partiu dela, partiu de Cristo. Cristo se compadeceu dela. Cristo olhou para ela com um olhar de misericórdia. Paulo vai dizer, irmãos, não é de quem quer ou de quem corre, mas é de quem Deus usa de misericórdia. Na King James atualizada diz assim: não é de quem quer nem de quem corre, mas é a quem Deus decide focar a sua misericórdia. O Senhor Jesus decidiu focar a sua misericórdia naquela mulher e salvou ela. É sempre importante dizer isso, irmãos, porque tem pessoas que, apesar de dizerem a salvação é pela graça, no fundo elas não acreditam nisso, porque na cabeça delas foram elas que correram atrás de Deus, foram elas que invocaram a Deus, foram elas que buscaram a Deus. Irmãos,
Se Jesus não fosse ao encontro dela, não haveria salvação. E se Jesus não tivesse vindo ao nosso encontro, não haveria salvação. Se isso ainda não está claro dentro do seu coração e da sua mente, que fique claro nessa noite: foi Ele quem te salvou. Foi Ele. E um detalhe que eu deixei passar é que depois de Jesus salvar ela, qual foi a ordem final de Jesus? Vá e não peques mais. Depois que a salvou. E essa é a mensagem do Evangelho. Primeiro Cristo te salva, e depois Ele te capacita a não voltar a viver como você vivia antes. Então sim, irmãos, Ele te salvou não pelas suas obras, mas Ele te salvou para você praticar boas obras, como um fruto, como um reflexo, como uma consequência da sua salvação. E eu quero encerrar dizendo, principalmente para você que tem medo do que vai acontecer depois da morte. Quantas pessoas que estão em Cristo, aqui eu não estou falando com gente que está brincando com Deus, não. Aqui eu não estou falando com gente que tem um pé um pé no caminho de Deus e um pé no mundo, não. Eu não estou falando com gente que está em cima do muro, não. Presta atenção que isso vai te ajudar. Eu estou falando com gente que está em Cristo, mas porque aprendeu errado durante a vida toda, tem medo de morrer e não sabe o que vai acontecer. Tem medo de Jesus voltar e não sabe o que vai acontecer. Do tipo assim, vai que Ele volta e eu fico. Vai que eu morro achando que estou indo para o céu e vou para o inferno. Isso causa em você uma ansiedade, uma insegurança, uma incerteza. Mas isso não é porque você não está em Cristo. Isso é porque você não foi bem orientado. Então eu estou falando com você, crente em Jesus. Você que tem a sua fé em Jesus. Você que foi salvo por Jesus. E a prova de que você foi salvo é que você não vive no pecado. Ouça! Jesus está fazendo uma promessa: que os que estão nele não andarão em trevas. Seus pés não vão tocar o chão do inferno. Você não vai ter a triste surpresa dele voltar e você ficar. Não, porque você é dele. Nós somos a noiva de Cristo. E não existe a possibilidade do noivo, Jesus, desistir de levar a sua noiva. Quando ele vier, irmãos, ou quando nós partirmos, nós viveremos com Ele por toda a eternidade, e a palavra de Deus garante isso. Então confie na promessa de Jesus. Irmãos, antes você e eu éramos inimigos de Deus. Antes você e eu merecíamos as pedras da condenação, mas Cristo nos salvou. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje Deus não olha para mim e para você com um olhar de ira. Hoje Deus não olha para mim e para você com um olhar de condenação. Hoje Ele olha para mim e para você com um olhar de amor, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Você não vai andar em trevas. Os nossos pés não vão atravessar os portões do inferno. Porque somos bons? Não, mas porque fomos justificados, fomos perdoados, fomos salvos. Então veja, eu sei que ninguém quer morrer, ou alguém quer. Vou falar para você uma coisa, eu tenho tempo, não é meia-noite ainda, então eu tenho tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha que curioso isso, você que está em casa também, olha que curioso. Eu tinha um pensamento antigamente, e eu sei porque eu tinha esse pensamento. Não vou comentar aqui, mas talvez você deve entender o que eu estou dizendo. Mas o meu pensamento era assim: tanto faz, vou morrer. Se eu morrer hoje, eu quero mais é morrer mesmo. Eu tinha esse negócio, meio esquisito, por mim eu morro hoje mesmo. E aí é bom que eu já... É como se um desgosto em viver neste mundo, um desgosto.
Se a gente pudesse escolher entre ficar aqui e estar com Ele, obviamente nós escolheríamos. Mas não é porque aqui é ruim. Em que sentido eu digo isso? Quando nós estamos em Cristo, a gente tem prazer na vida. Então hoje eu quero viver. Quanto mais tempo Deus me der de vida, melhor. Hoje eu quero viver. Se eu pudesse escolher, eu morrer com 120 e poucos anos. Com saúde ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje, eu sei que o mundo é podre, eu sei que é difícil, mas eu vivo contente. O apóstolo Paulo disse para mim, viver é Cristo. Então ele não está falando que viver é ruim. Ele está dizendo viver é Cristo. Claro que morrer é lucro, mas viver é Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu quero aproveitar o máximo de... Eu quero que Deus me dê longevidade para que eu viva o máximo de tempo que eu puder neste mundo, viva com Ele. E quando Ele vier ou quando eu partir, aí que eu vou viver mesmo por toda Ele. Você entendeu o que eu quis dizer? Tanto é que não é que hoje eu tenho medo da morte, mas hoje eu tenho mais precaução na minha vida. O Monique falou assim: a gente podia ir qualquer dia desse no Hopi Hari. Veja só, né? Hopi Hari, você sabe o que é, né? Um parque de diversão. Às vezes que eu fui nesse Hopi Hari, você não tem ideia do inconsequente que eu era. Eu ia nos brinquedo não, né? Chamar aquilo de brinquedo brinquedo é Hot Wheels, brinquedo é Barbie, é boneco, bola. Chama de brinquedo, né? Eu lembro que eu fui, então nem aí, eu vou mesmo, se morrer, eu estou salvo mesmo e tal. Aí eu fui deixa eu beber aqui. Rapaz, eu não sei como eu fui, porque eu ia falar brinquedo, mas eu me recuso a chamar de brinquedo. Aquilo ali o diabo do negócio lá, ele subia assim, ó, tipo assim, ele subia, né? Aí chega uma hora que ele fica, tipo assim, barriga para baixo, tipo assim, esse aqui é o chão, tem que o púlpito é o chão, tá direto assim, um negócio doido, com a cordinha só segurando. Aí a Monique falou, vamos, eu falei, não vou de jeito nenhum, não vou, só se for para brincar no carrossel lá com as crianças assim. Sabe por quê? Porque hoje eu dou valor à minha vida. Hoje eu dou valor à minha vida. Porque eu sei que essa vida que eu tenho é um presente de Deus. E eu não estou mais em trevas. Eu tenho a luz da vida, a luz que é Cristo. E claro que a vida que Ele tem reservado para mim depois é muito melhor. Mas até que chegue aquela, eu vou aproveitar essa. No temor do Senhor e na alegria do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Então esquece, tá, Monique? Esquece. Tem uma pracinha aqui, tem uns negocinhos assim. Melhor. Vocês entenderam, irmãos? E confesso a você que antes, se você me perguntasse assim, pastor, se o senhor morrer agora, olha que loucura, eu falava, posso morrer a qualquer hora, mas se você me perguntasse, se você morrer agora, mesmo fazendo tudo certinho, eu tinha meio que um receio, mas vai que, né? Então eu falaria para você, eu vou para o céu, mas lá dentro vai que, né? Não sei, cara. Hoje, irmão, se você me perguntar, pastor, se você morrer agora, com a maior tranquilidade do mundo, eu vou dizer, eu vou para o céu, porque Cristo me comprou, eu sou dele, eu pertenço a Ele. Aquele que começou uma boa obra em mim, Ele vai completar. Você acha que Jesus falha? Jesus começa uma obra, não consegui. Eu li João recentemente, o Monique está terminando de ler, e Jesus é claro, lá na oração sacerdotal, João 17, ele fala para o Pai assim, nenhum dos que o Senhor me deu eu perdi. Ué, você não perdeu nenhum deles, vai perder você? Não vai. Porque as mãos de Jesus são fortes, e Ele nos agarrou, Ele nos segurou, Ele nos abraçou. E Ele disse assim lá em João 10, e ninguém arrebatará as minhas ovelhas da minha mão. Então sim, irmãos, creia nesta promessa. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Vamos orar e agradecer ao nosso Deus neste momento. Senhor, oh, que maravilha!